Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade à nossa série de vídeos do Direito do Trabalho Descomplicado. Dessa vez eu estou descomplicando a primeira questão da segunda fase da 44ª prova da OAB, pessoal. Vamos conversar hoje sobre aposentadoria permanente e manutenção ou alteração do plano de saúde. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: você já gostou desse tema? Você já está inscrito aqui no nosso canal? Você ainda não está inscrito aqui no nosso canal? Então vamos lá. Se você já está inscrito aqui no nosso canal, você calmamente, toda terça e quinta, receberá o nosso conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você não está inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo, não fica sem receber esse conteúdo gratuito de direito do trabalho e processo do trabalho, essas resoluções das questões da segunda fase da prova do OAB, que caem tanto para a prova do OAB e às vezes cai até para outro tipo de concurso trabalhista, que cai direito do trabalho e processo do trabalho. Outra coisa, se você já gostou desse tema, aposentadoria permanente, manutenção ou alteração de plano de saúde, já dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque olha só, pessoal, toda vez que você compartilha esse vídeo, que você compartilha esse conteúdo, o YouTube entende que esse é um conteúdo bacana, esse é um conteúdo legal de aprendizagem, irá também ajudar o nosso canal e também vai ajudar a pessoa que você está compartilhando esse vídeo. Olha só, pessoal, essa primeira questão da segunda fase da prova do OAB, ela falava sobre o Enio. O Enio, ele teria se afastado por aposentadoria permanente, antiga nomenclatura de aposentadoria por invalidez. Antigamente nós chamávamos de aposentadoria por invalidez. Hoje em dia é aposentadoria permanente. Ele se afastou do seu trabalho por essa aposentadoria permanente. Ele continuou, o enunciado continuou nos falando o seguinte: a partir do momento que ele se afastou permanentemente do seu trabalho, ele começou a utilizar com muita frequência os benefícios do plano de saúde. E não era só. Esse plano de saúde era utilizado por ele e por seus dependentes, cônjuge, filhos, tinha dependentes nesse plano de saúde, que certamente esses dependentes também se utilizavam desse plano de saúde. E olha só o que o enunciado da prova do OAB nos falou. Começou com esse conteúdo introdutório e nos falou o seguinte: falou que em determinado momento, tendo em vista a quantidade de utilização dos benefícios, dos serviços do plano de saúde, seja por Enio, seja por seus dependentes, a empresa, por passar por dificuldades financeiras, entendeu por bem alterar esse plano de saúde. Ela trocou o plano de saúde por um plano de saúde de menor abrangência. O plano de saúde do Enio era de caráter e atendimento nacional e foi alterado o plano de saúde dele para atendimento e abrangência regional. Além dessa alteração de atendimento de abrangência nacional para regional, a empresa também desfiliou, retirou os dependentes do plano de saúde do Enio, ou seja, o cônjuge, os filhos, os dependentes do Enio ficaram fora desse plano de saúde, desguarnecidos por esse plano de saúde. E agora, a prova da OAB, ela te fez duas perguntas. A primeira pergunta, ela queria saber o seguinte:
se essa paralisação, quando o Enio entrou no afastamento permanente, na aposentadoria permanente, ela queria saber se era suspensão ou se era interrupção. Ou melhor, ela nem deu essa deixa, ela perguntou qual instituto seria esse, ela nem deu a deixa de suspensão ou interrupção. E a segunda pergunta era se era possível ou não a alteração desse plano de saúde. Então vamos separar essas perguntas e essas respostas. A primeira pergunta, como eu disse, qual era o instituto jurídico quando o Enio teve o afastamento permanente pelo INSS? Primeiro, foi o que eu já disse aqui para vocês, já dei uma diquinha. Seria o interrupção ou suspensão. Agora eu quero saber, você sabe a diferença de interrupção do contrato de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho? Para eu falar bem rápido aqui e não entrar necessariamente na doutrina desses dois institutos, a interrupção do contrato de trabalho ocorre quando o funcionário para de trabalhar para a empresa, não trabalha para a empresa, mas ele continua recebendo a sua remuneração, os seus benefícios. O contrato de trabalho na interrupção ainda continua ativo. Você quer um exemplo de interrupção? As férias. O funcionário fica 30 dias sem trabalhar, mas ele recebe por esse período que ele está ausente da empresa, ou que ele não trabalhou. Agora, na suspensão do contrato de trabalho, o funcionário ele para de trabalhar para a empresa, suspende-se os direitos e obrigações daquele contrato de trabalho e o funcionário não recebe remuneração por parte do empregador. É, por exemplo, o caso do afastamento por aposentadoria permanente, a antiga aposentadoria por invalidez lá no INSS. Foi o que ocorreu no caso aqui da prova do OAB. O Enio, ele se afastou pelo INSS. Você sabe que os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, quem paga é o INSS. Então, se o Enio ele estava afastado por aposentadoria permanente, quem paga é o INSS, a empresa não paga mais o trabalhador a partir do 16º dia. Então, naquele caso ali da prova do OAB, o instituto que ela queria saber era a suspensão do contrato de trabalho. A fundamentação da suspensão do contrato de trabalho, nesse caso, e que a banca da OAB queria que você colocasse isso, era o artigo 475 da CLT. Era isso que ele queria. Aí, pessoal, não encerrou não. Temos a segunda pergunta aqui. Ele nos perguntou o seguinte: a empresa poderia ou não alterar o plano de saúde desse reclamante, do Enio? Ela queria saber isso. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa informação de alteração do plano de saúde, nós vamos lá para o básico, nós vamos para o artigo 468 da CLT. Eu não me canso de falar desse artigo. O artigo 468 da CLT, ele fala do princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, em regra, ele não pode ser alterado. E é lógico, consequentemente, o plano de saúde que veio
alinhado, que veio como acessório. Nunca se esqueça da regra do direito civil: o acessório segue o principal. Esse plano de saúde que veio como benefício oriundo do contrato de trabalho assinado pelo empregado e pelo empregador não pode ser alterado com base no artigo 468 da CLT. Esse era o primeiro fundamento que você deveria ter colocado, e eu tenho certeza que você colocou, você que fez a prova do OAB na segunda fase, esse artigo 468, colocando, lógico, arrematando com o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. A banca examinadora ainda te dava uma segunda opção, a súmula 440 do TST. Eu, Gustavo, eu colocaria as duas. Para mim, não tem nada de ou. Eu colocaria o artigo 468 da CLT combinado com o verbete sumular, com a súmula 440 do TST. E olha o que falava a súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho. Se por acaso você não soubesse a resposta da primeira pergunta, qual era o instituto ali da aposentadoria por incapacidade permanente, se você não soubesse que seria suspensão ou interrupção, a própria súmula já começa nos falando. Nesse caso, ela já fala que é suspensão do contrato de trabalho. Olha só, essa súmula já dá a resposta número 1 da primeira pergunta e da segunda pergunta. Ela fala da suspensão do contrato de trabalho. E, por fim, a mesma súmula, ela nos coloca aqui, ó. Mesmo na aposentadoria por incapacidade permanente, será mantido o plano de saúde. O plano de saúde não pode ser suprimido, ele não pode ser retirado e também ele não pode ser alterado. Até porque, pessoal, esse muitas vezes é o momento que o funcionário mais necessita do plano de saúde. Mas, infelizmente, algumas empresas insistem em alterar nesse momento de maior necessidade. E não é por outra razão que o TST protege o trabalhador através dessa súmula 440 do TST, mantendo o plano de saúde nos moldes nos quais ele foi contratado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.